Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI, a Igreja Missão Cristã Internacional. Hoje nós vamos estar a falar sobre o tema Ministério com Jovens, que também inclui adolescentes, né? Então vamos falar sobre um ministério na igreja com adolescentes e jovens, toda a juventude da igreja. Vamos estar a aprender sobre quem já lidera nesta área nas MCIs, os nossos líderes do Ministério Geração Santa, famoso GS. Então temos aqui o líder do GS de Sintra, da GS de Corroios e GS de Torres Vedras, mas que também são a liderança geral da GS. Então eles vão se apresentar aqui. Força aí. Olá pessoal, meu nome é Lucas Novaes, sou responsável pela GS geral, né, de Portugal, com o Miguel e o Alex, e mais especificamente estou a cuidar aqui de Sintra, tanto da parte dos adolescentes que aqui em Sintra é dos 12 aos 17 anos de idade, como dos jovens adultos, que é dos 18 para cima. Claro que eu tenho uma equipa que trabalha comigo em ambos os ministérios, mas em Sintra estou responsável por esses dois. Então pronto, eu sou o Alex, estou responsável então localmente pela GS de Corroios, em que já temos também grupos de adolescentes, uma supervisão de adolescentes e outra de jovens. Atualmente também lidero grupos de vida de jovens. Fiz há pouco tempo a transição de adolescentes para jovens, portanto estou muito por dentro de tudo o que passa na cabeça dos adolescentes, estou muito por dentro dessa realidade deles. Para além disso também lidero então o louvor na igreja local, que acho que também acaba por ser um bom cúmplice nisto de liderar jovens e adolescentes, porque uma coisa também que os jovens e adolescentes consomem bastante é música, então acaba por também ser uma boa forma de lhes ensinar e inspirar de certa forma. Eu sou Miguel, lidero também aqui na nossa igreja local de Torres Vedras o Ministério GS, juntamente com o apoio do meu irmão, o João. Ele está mais ligado à parte dos adolescentes e eu hoje tenho ficado mais responsável pela parte dos jovens adultos. Juntamente com a minha esposa, a Karen, lidero também um grupo de vida de jovens. E pronto, em parceria, como nós gostamos de fazer muitas coisas, né? Não conseguimos ficar parados. Também sou líder do louvor, do Ministério de Louvor e Adoração, e também dou um apoio no Ministério de Multimédia, e é isso, essencialmente. Muito bom. O Alex falou sobre ser líder do louvor, e os três são, né? Os três são localmente líderes do Ministério do Louvor também. Muito bom. Então, para começar... Isto ser líder de jovens é ser basicamente obreiros, né? É o que nós somos. Então a gente faz tudo, somos pau para toda a hora. Somos obreiros, foram levantados juntos também. Então, para introduzir este tema, eu queria perguntar, quem achar melhor para responder. Nós sabemos que nem toda a igreja é do mesmo tamanho, nem toda a igreja tem a mesma quantidade de pessoas, os mesmos recursos, a mesma quantidade de pessoas já prontas para liderar. E nós sabemos que muitas igrejas que ainda não cresceram muito, que ainda estão em processo de começar, de crescer, às vezes esperam um pouco para começar o trabalho com jovens, começar a ter cultos de jovens mensalmente, depois semanalmente, investir em adolescentes, em jovens, para que eles estejam também envolvidos na igreja, consolidados, a servir. Para vocês, qual é a importância da urgência de começar o trabalho com jovens numa igreja? Qual é talvez o momento certo de começar? Qual seria a vossa direção para quem está na dúvida se começa ou não, para quem está na dúvida sobre o tempo certo em começar o trabalho com a juventude? Posso falar nesta? Eu acho que faz sentido. Eu acompanhei aqui o crescimento da igreja de Torres desde o comecinho e já era jovem quando isso aconteceu, pelo menos adolescente, então tenho em memória fresca. Eu acho que essa questão é muito pertinente e ela aplica-se a tudo, na verdade. Porque muitas das vezes nós aguardamos, nos nossos ministérios, nós termos dimensão para depois fazer uma estrutura. E isso aplica-se a vários ministérios na igreja. E muitas das vezes esquecemos-nos que a estrutura, muitas das vezes, é aquilo que vai fomentar a dimensão. Então, eu lembro-me muito claramente disso, não tendo muito a ver com os jovens, mas aplica-se o exemplo de quando vocês estavam a começar aí a live stream em Sintra, com uma estrutura assim mais profissional. Eu lembro-me de ter perguntado aí ao líder porque é que vocês estavam a investir tanto nisso, vocês tinham assim tantas pessoas a ver a live. E a pessoa respondeu-me, não, temos muito poucas, mas nós temos muito poucas porque a live não é boa. E eu acho que isso aplica-se a várias coisas. Às vezes nós, no Ministério de Jovens, nós perspectivamos assim na nossa igreja local. Nós temos poucos jovens, então não justifica estar a ter eventos, não justifica estar a criar uma estrutura, mas muitas das vezes isso, a dimensão não vem porque não há estrutura. Ou seja, a razão o problema está exatamente nessa mentalidade, né? Então eu acho que nunca vai ser
nunca vai ser demasiado cedo para começar isso. E hoje, se eu soubesse o que sei hoje, teríamos começado mais cedo a investir nos jovens aqui em Torres. Hoje, graças a Deus, já contamos com vários GVs e de teens e de jovens, porém, notámos exatamente isso, ou seja, não tínhamos tantos até começarmos a investir na estrutura, então muitas das vezes aquilo que está a faltar é darem esse passo de fé também, né? de investir nessa área. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que também posso falar um pouquinho. Também quando eu comecei a liderar mais foi até com adolescentes e o Ministério de Adolescentes foi engraçado, né? Porque teve sempre muitas mudanças, né? A minha igreja também não é muito grande, agora está bastante grande, mas quando eu comecei a liderar não era muito grande. E foi interessante ver como ter uma estrutura ou ter tipo encontros semanais, por muito que às vezes não sejam cultos, mas possam ser encontros semanais ou mensais com jovens ou com adolescentes, é muito bom porque isso vai fazendo com que os laços também de cada um se fortaleçam, eles acabam por se começarem a inspirar uns aos outros e acabam por começar a servir. E eu acho que isso é das melhores coisas que nós podemos ter na igreja, é jovens a servir. Porque isso torna a igreja mais dinâmica, torna a igreja mais exigente, pede a estrutura, porque obviamente são pessoas que é um grupo, é uma faixa etária que exige uma certa atenção, exige um certo discipulado de próximo, não estar longe, tipo, ou seja, com pais de família a gente às vezes tem aquela responsabilidade, né? Nós sabemos que o pessoal mais adulto vai ter responsabilidade de ir à igreja. Um jovem não tanto, um jovem não tenta ter essa ideia na cabeça, né? Começa a gerar à medida que vai crescendo. Então, qualquer tipo de ajuntamento que seja, ele já é benéfico, porque até existe algo que eu gosto muito que o Mateus Brasil diz, que eu gostei muito uma vez que ele teve a dar até workshops de evangelismo ali em Correios, que ele diz que a convivência gera a semelhança. E eu gosto muito disso e acho que faz todo o sentido. Quanto mais nós estamos juntos, mais nós começamos a parecer mais uns com os outros e começamos a sentir que não somos aliens no mundo, que existem mais. Então às vezes nós podemos achar, mas a minha igreja é super pequena. É garantido, quando se começa a gerar locais de convivência e estar juntos, de partilhar, mesmo que seja tipo com 2 ou 3 pessoas, já vai causar algum tipo de efeito e a longo termo, isso vai gerar um resultado na igreja e o resultado é haver a exigência quase de começar a ter cada vez mais coisas. Então, mas lá está, como é que o Miguel estava a dizer, se não existe estrutura, se não existe algo que pensar, tipo, qual é que é o propósito de nós nos juntarmos? Para termos uma igreja com jovens. Mesmo que eu só tenha 3 jovens, se não houver este pensamento, eu quero que sejam mais, pode cair na falta de propósito e tudo que tem falta de propósito não anda lá muito bem, ou não arranca. Então acho que acima de tudo é isso, ou seja, se há necessidade, ou melhor, e há sempre, todas as igrejas têm que haver ministérios com jovens e tem que se entender que é o propósito e não se há jovens. O propósito daquilo é muito maior do que se há 5 jovens, 10 jovens, 100 jovens e por aí é que a gente deve agir, né? É sabendo o propósito pelo qual a gente faz o que faz. Nós não podemos cair no erro da comparação, né? Nós queremos começar grande, né? Porque eu vejo aquele ministério, aquela igreja e o ministério de jovens é top, e se eu tentar fazer aqui vai ter 5 pessoas. Mas eles um dia tiveram que começar pequeno. Toda a gente nasce pequeno, né? Então é nós sabermos aceitar o processo e sair do conforto e do comodismo de ainda tá muito cedo para começar o ministério de jovens. Sempre vai ser estranho, né? Acho que uma dica importante, tu que lideras alguma área da tua igreja, estás na frente aí das cenas da igreja, sempre que tudo estiver muito confortável, suspeita, porque o normal é nós sempre termos um objetivo mais alto, sempre termos algo a melhorar, algo a acrescentar. Então, se está tudo muito parado, se está tudo, depois fazemos isso quando tivermos esse tamanho, dá uma checada aí, porque talvez não, talvez estás um pouco parado demais, na verdade, né? Posso falar também mais sobre Torres Vedras, sobre Corroios, que tem um crescimento assim de adolescentes e jovens mais recente. Como foi a vossa experiência? Como vocês analisam ter sido os fatores principais para o crescimento? Se foi o crescimento da igreja e os jovens foram crescendo em paralelo, ou se foi pelos grupos de vida, ou se foi por alguma forma de evangelismo? Como vocês analisam assim, que tipo assim, estes foram os fatores principais para o nosso crescimento? Eu posso começar e já acrescentando uma coisa que vocês estavam a dizer agora, que eu acho que é fixe também realçar, que é o facto de nós também entendermos, sobre isso estares a dizer que é muito cedo para começar o Ministério de Jovens, às vezes isso também passa um pouco por saber entender a importância do Ministério de Jovens numa igreja.
Tipo, e isso é fundamental. A Bíblia fala sobre isso, sobre a importância da força jovem no propósito, no ministério. E é engraçado, porque se calhar se nos confrontássemos com esta questão para outros ministérios, ou seja, não vamos ter ministério de louvor porque é muito cedo ainda. Tipo, nós, é descabido, ou não vamos ter um ministério, sei lá, pastoral porque é muito cedo. Não, tipo, é essencial. E às vezes essa ideia de ser muito cedo começar o Ministério de Jovens, parte um bocado desta premissa de tipo, talvez ainda não termos reconhecido a importância que é termos o Ministério de Jovens no Ministério. Mas pronto, sobre o nosso crescimento aqui, também tem muito que ver com isso. Nós, inicialmente, acho que vocês que são, e o pessoal que está há mais tempo na igreja, né? O projeto Torres surgiu com uma igreja mais envelhecida, talvez. Havia muito pessoal assim mais velho. Hoje, talvez seja das igrejas com uma faixa etária média mais jovem. Temos muitos jovens, muito jovens. Talvez a maioria da igreja, a grande maioria da igreja, certamente terá menos de 40 anos. Hoje contamos com os dedos das mãos, talvez as pessoas que sejam idosas. E isso acho que partiu muito por esta questão de nós termos conseguido ver e entender o propósito que Deus tinha e que tem para os jovens numa igreja. Em relação àquilo que foi o fator que promoveu o crescimento, eu acho que, não sei, não consigo bem definir isso. Eu sinto muito que partiu começou tudo no momento em que nós decidimos abrir um DV de jovens, isso antes até de termos cultos locais, e sei lá, desde então só foi. Hoje já contamos com 5 ou 6 GVs de jovens, adultos, mais os de adolescentes que são 2, então é isso, né? É assim, eu consigo ver uma certa diferença do que é que se foi implementando. Muito foi, ou seja, o cuidado pelo círculo e o facto da nossa igreja ser uma igreja que investe bastante em jovens, e graças a Deus os pastores sempre foram muito atenciosos com isso. Então eles sempre fizeram questão de investir nos jovens que estavam prontos e aptos para serem investidos em. E depois disso, ou seja, como também eu fui um desses que logo no início os meus pastores sempre me puseram à prova e sempre me puseram para estar envolvido com as coisas da igreja e não ficaram acanhados por ser novo ou tudo mais. Isso gerou em mim também esse mesmo coração de investimento, por assim dizer. Então hoje o que eu vejo que é um grande diferencial e que tem sido ao longo dos anos é o facto de as pessoas, elas vêm, elas são preparadas e elas são postas para fazer, elas são postas para, tipo, os seus talentos, elas são postas logo para fazer. Eu acho que isso é das maiores coisas que impulsionam o Ministério de Jovens a crescer e de adolescentes, é realmente as pessoas se sentirem-se úteis, os jovens sentirem que têm um lugar ali, que têm um lugar para preencher, porque a realidade é que os jovens passam também muito por esses pensamentos, né? Será que eu valho a pena? Será que eu mereço o amor e tudo mais? E quando eles chegam à igreja e sentem tudo isso e são postos para servir, eles começam a gerar isso. E o que acontece é que depois os círculos eles tornam-se cada vez mais santificados por causa disso, porque cada vez mais os grupos estão a servir e estão a fazer coisas em conjunto dentro da igreja. Portanto, eles sabem que têm aquele peso de eu sirvo na igreja, então eu tenho que ser melhor, eu tenho que buscar santidade, eu tenho que buscar ler a Bíblia, não posso servir sem ler a Bíblia. Então isto começa a acontecer. E depois, obviamente, como isto começa a acontecer, começa-se a gerar amizades. E eu vejo que isso é o que tem sido os maiores fatores de crescimento, é o facto de eu conseguir avaliar as amizades dentro da igreja agora, daquilo que eram de antes. Eu lembro-me que quando eu comecei, não havia tantas amizades, o pessoal não se dava assim tanto. E quando começámos a investir em estar mais tempo juntos, em fazer coisas mais em conjunto, em servir em conjunto, então o pessoal começou a entender que tinha coisas em comum e isso foi amplificando. Então, cada vez mais é produzido a questão de eu gosto tanto deste ambiente que eu quero trazer cada vez mais pessoas para aqui. E depois os amigos começam a entender, eu gosto deste ambiente, eu gosto de estar aqui com eles. Então começam a vir e começam a ficar. E depois também tem muito aquela coisa de que a pessoa, primeiro, antes de se converter para Jesus, ela converte-se para nós. Então ela começa a gostar de estar perto, ela começa a gostar de conviver e começa a estar ali. E depois outra coisa também é o facto de saber ler a geração, né? E eu sinto muito que a geração com que nós lidamos hoje é uma geração muito de relacionamento. Então, por exemplo, é impensável eu ser líder de adolescentes ou de jovens e não estar disposto no final do culto a dedicar tempo a estar com jovens e adolescentes,
a estar na roda com eles, a conversar com eles, a brincar com eles, a ser descontraído, eles entenderem, a liderança é descontraída. Eu vejo que isso é uma coisa super essencial, é a liderança ser descontraída, tipo, eu sei que, por exemplo, se eles estão a falar comigo, eles estão super tranquilos, e se eles falarem, por exemplo, com o pastor da igreja, que é o pastor Luciano, eles também vão encontrar o mesmo nível de descontração. Não vai haver diferença, tipo, ai meu Deus, estou a falar com o pastor da igreja. Não existe isso. E eu acredito que isso também é essencial para que uma igreja comece a crescer com jovens, é também conseguir identificar na liderança da igreja que tem pessoas com que eles podem contar, com que eles podem rir, com que eles podem ser ridículos às vezes, com que eles podem ser jovens. Eles são permitidos ser jovens. E eu acho que isso também é algo essencial, é nós permitirmos os jovens ser jovens. Isso é o quê? Às vezes eles vão fazer coisas incríveis. Vão fazer coisas, nós vamos ficar tipo, uau, que potencial incrível. E no dia a seguir eles vão fazer porcaria. Está tudo bem. Tipo, são jovens, estão a aprender, né? Temos que lidar com isso. Então acho que também saber lidar com imprevisibilidade, o quão previsível os jovens conseguem ser, é perfeito, é ótimo, porque isso também traz muita dinâmica. E eu acho que isso é das coisas que as igrejas mais beneficiam, é o facto dos jovens trazerem muita dinâmica, quererem sempre algo novo, quererem sempre mais, quererem investir mais, e depois obviamente erram, e nós temos que ir lá, temos que constatar, isso também ajuda-nos, né, a nós construirmos o nosso caráter, tipo, nós que estamos aqui já temos que lidar com situações muito lixadas de lidar com esta faixa etária, e nós somos jovens, então imagina, ou seja, nós às vezes estamos a lidar com pessoas que têm, se calhar, a mesma faixa etária do que nós, muitos, se calhar, têm a faixa etária mais elevada do que nós, e nós, por termos que estar ali a corrigir e a consertar e a apoiar, estamos a aprender com aqueles erros. Isso também está a fazer com que seja produzida em nós uma maturidade que nós nunca acreditávamos que se calhar íamos estar a ter com esta faixa etária. Então eu acho que é ótimo investir nisto, é ótimo dar espaço para isto, e eu acho que isto tem sido os maiores pontos de crescimento. Se eu pudesse dizer, se eu pudesse resumir, rodas, tipo rodas de relacionamento, serviço na igreja e investimento no espiritual. Tipo, acho que é das maiores cenas. Tipo, quando nós temos uma roda saudável, temos o pessoal a servir e entendemos a importância da espiritualidade, acaba por crescer sem a gente até se esforçar demasiado. Tipo, posso dizer que se calhar só no último ano é que nós sentimos a necessidade de realmente sermos super dedicados, super esforçados. Até então, foi sempre como o Miguel estava a dizer, foi muito orgânico. Hoje já começa a ter uma escala que é tipo, nós temos que programar, temos que projetar, temos que ter atenção, porque já existem, como é que eu ia dizer, já existem blind spots, ou seja, já existem tipo lugares que nós não conseguimos ver tão bem, então nós precisamos de nos organizar como deve ser para conseguir ver todas as lacunas. Mas até então era muito orgânico, era convivências, servir na igreja e buscar pela santidade, e as coisas iam crescendo. Muito importante isso que tu falaste, Alex, sobre no ministério nós prezarmos pelo ambiente e relacionamento, né? Eu às vezes reparava, ficava olhar assim, via adolescentes ou jovens que visitantes vinham na igreja uma vez, ou no grupo de vida, ou no culto de jovens, aí vinham de novo, vinham 3, 4 vezes e, não, tipo assim, não se conectava no momento do culto, não aceitou Jesus, assim, tava meio sem entender o que estava acontecendo, mas ia de novo e toda semana ia e queria saber o que tinha para ir e tal, porque ali a pessoa fez amizades, porque gostou do ambiente, e com o tempo nós fomos meio que ganhando a confiança da pessoa, né? Ela foi entendendo mais sobre, foi vendo que nós não somos uma gente estranha e diferente. Então, o ambiente e o relacionamento gerou proximidade da pessoa e fez isso ganhar a confiança dela, né? E também o facto de nós sermos líderes jovens, liderar jovens, traz mais aproximação, né? Como tu disseste, vai facilitar esse relacionamento. O que nós podemos ver muitas vezes acontecer é pastores que têm receio de colocar um jovem para liderar jovens, né? Eles acham que tem que ser alguém muito mais velho, porque essa pessoa é que vai ter a sabedoria de ensinar esses jovens. Talvez a pessoa tenha, mas vai ser mais difícil para ela se conectar com eles, né? Se relacionar com eles. E falando nisso, Lucas, tu que tiveste aí a situação de assumir o ministério de toda a juventude da MCI Sintra, muito novo ainda, como foi para ti essa experiência de, em um momento complicado com a pandemia, um ministério mais assim estagnado, com algumas questões na liderança no momento, meio sem saber para onde ia? Como foi para ti tentar estabilizar esse ministério, consolidar o pessoal, reerguer uma equipe de liderança e ter o ministério que nós temos hoje, chegar nesse lugar que hoje o pessoal vê o resultado, mas como foi o processo, né? Pois é, então, eu cresci na igreja, né? Passei por todas as fases, tipo, para quem está aqui e talvez nem imagine isso, o primeiro grupo de vida de crianças da MCI, eu e o meu irmão estávamos a seguir a ver, não sei quantos anos atrás, aí passei pela adolescência. Na fase da adolescência houve uma fase que o nosso ministério deu
boomzinho assim. O Alex ainda pegou um pouco dessa onda, né? Antes de ir para Correios. O nosso Ministério de Adolescentes cresceu na MC de Sintra, uns anos atrás, quando eu estava na adolescência. E daí, logo quando eu fiz 18, né, eu já queria muito, já estava muito envolvido no serviço na igreja. Logo quando eu fiz 18, comecei a liderar GV de adolescentes. E aí fiquei uns 2 anos liderando GV de adolescentes. Entretanto, em 2020 veio a pandemia. E juntamente com a questão da pandemia, estava a acontecer, como o Matheus falou, uns problemas, uns desafios enormes, que graças a Deus tivemos vitória, né, pela graça do Senhor. Tivemos uns problemas com liderança na nossa igreja, pastoral, a nível de alguns ministérios. E um dos ministérios que estavam com problema na liderança era justamente, tanto ao mesmo tempo, de jovens adultos, para vocês terem ideia, estávamos em 2020, e desde para aí 2015, 2016, que não havia um retiro, um acampamento de jovens adultos. E culto havia, tipo, nem era de mês em mês, era quando apetecia, eles se reuniam. E os adolescentes, tipo, estavam num processo de mudança de liderança, e a mudança de liderança dos adolescentes não deu certo. E logo a seguir, logo no meio dessa confusão toda, pumba, problemas na igreja, problemas com pandemia. E aí eu lembro-me que no verão de 2020 chegaram 2 jovens da igreja e me deram a ideia de a gente meio que reerguer esse ministério de jovens. E eles já queriam desde o início que eu assumisse. Não, Lucas, podes ser tu líder. Eu, na altura, com 20 anos, só liderava um GV. Eu comecei a liderar o GV com 11 pessoas. O GV ficou com 3 pessoas. Então eu pensei, quem sou eu para assumir o Ministério de Jovens de uma igreja de país de 600, 700 membros e que está a passar por essa dificuldade toda? Eu, de facto, nunca me vi como capaz e eu tentei fugir ao máximo, mas Deus foi sempre, e já tinha usado a vida de algumas pessoas para me fazer entender que eu podia um dia, talvez, ser um bom líder de jovens, mas eu não me via assim, né? Foi mesmo a questão da necessidade, não estamos a ter nada de adolescentes, não estamos a ter nada de jovens. Até na pandemia, a única coisa que funcionava eram 2 ou 3 grupos de vida de adolescentes online, pelo Zoom. Então estava a situação crítica, para uma igreja do tamanho da nossa, estava crítica a situação. E não podia continuar, então foi mesmo pela necessidade, foi mesmo pelo amor à igreja, que eu juntamente com 2 amigos criámos na altura MC Youth, um nome bem genérico, porque a gente não se importou com o nome, a gente só pensou, vamos juntar, porque era separado, jovens e adolescentes, e vamos começar a fazer culto. E a gente chamou de Youth Night e a gente foi fazendo. E o Alex e o Miguel viram essa trajetória nossa, dos primeiros 2 anos. Foi muito mal, até eu conseguir, assim, criar uma equipa de liderança que fosse mesmo fiel, que eu pudesse confiar nelas, até os GVs começarem a crescer de verdade, e eu pegar a cena na mão mesmo e estar sob controle, foi um desafio enorme. Foi mesmo assim a obediência a Deus, por isso é que eu concordo muito com logo o primeiro assunto, a primeira pergunta que o Matheus fez, da questão de porque que é importante, independentemente de quantos jovens têm ou como está a situação em relação à juventude na igreja, investe, faz alguma coisa. A gente começou só fazendo um culto mensal, depois fizemos o primeiro retiro em 2022, acho que o Alex e o Miguel também se lembram desse primeiro retiro. Eu nunca pensei que com 22 anos eu ia estar a liderar um retiro com adolescentes, com 60, 70 adolescentes. Eu pensava na altura, que responsabilidade, eu nem consigo cuidar de mim, e aos 22 anos já estou a cuidar, responsável por adolescentes. E eu ficava, o que é que eu estou a fazer? Mas eu sempre tive pessoas a me apoiar, o Alex e o Miguel também me apoiaram muito, mesmo sendo de outras MCIs nesse início. E acho que foi isso, foi muito graças a Deus, foi essa questão do fazer, independentemente de como está a situação. E o retiro, pegando também no que já foi falado aqui, realmente o primeiro retiro em 2022 foi assim, essencial, porque foi onde estabeleceram os adolescentes, foi uma altura que estava a chegar muitos adolescentes de famílias que estavam a chegar na igreja e a se integrar na igreja, e eles estavam bem tipo despertos. E aí começou pelos adolescentes, começou o crescimento nos adolescentes, que agora já se expandiu para os jovens adultos, até porque muitos desses adolescentes que eram adolescentes há 3 anos, em 2022, agora já estão a ir para os jovens e já estão a começar a liderar adolescentes. Isso é muito bom. Mas começou, por exemplo, nessa altura desse retiro. E esse primeiro retiro foi marcante. Nós temos, por exemplo, líderes adolescentes hoje que basicamente converteram, se entregaram para Jesus, se entregaram para servir a Deus e viver uma vida cristã séria nesse retiro. E foi um retiro muito simples, não foi nada wow. A gente fez um retiro pegando o que a gente já sabia de quando a gente era adolescente e tínhamos os nossos retiros, os nossos líderes, como eles faziam. Pegámos mais ou menos um modelo, fizemos, até o lugar, o acampamento era o mesmo, e Deus fez, não tem outra explicação, Deus fez, Deus conquistou o coração dos adolescentes, e Deus nos deu o coração dos adolescentes. A gente sente nós próprios, jovens a liderar, lá está a importância de nós jovens liderarmos outros jovens, nós jovens liderar os adolescentes, a ser amigos deles. Desde 2022 a gente saía com eles, íamos à praia no verão, dávamos rolês com os adolescentes, cuidávamos dos adolescentes, dávamos boleia. Quando eu tirei a carta há 3 anos também, e dava boleia para eles, levava-los para passear, e a gente foi criando uma amizade mesmo com os adolescentes, mais do que líder liderado. Tipo, igual o Alex falou, tipo,
é eu estar próximo deles, eu zoar com eles, vir, o Lucas é o filho do pastor, é líder do Ministério de Jovens, mas ele brinca como eu brinco. Ele gosta de dar rolê comigo, ele se interessa por mim, pelo que eu estou a passar. E aí a gente foi começando a ganhar a confiança dos pais. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Primeiro foi boom nos adolescentes. Há 1 ano e meio começámos a fazer cultos só jovens adultos, aí separámos jovens adultos com adolescentes. Por exemplo, no final do ano passado começámos o primeiro grupo de vida de jovens adultos, só para jovens adultos assim, mais intencional, na faixa etária dos 18 aos 25, que são os que estão a sair da adolescência. E foi incrível o que Deus fez. A gente começou o GV em novembro. Estamos prestes a multiplicar com mais de 30 jovens. Parece que foi, a gente começou o GV, começou a vir novos jovens na igreja. Parece que Deus foi tipo, ok, jogaste a rede ao mar, agora eu só vou lançar os peixes. E tem tudo fluído bom, tudo o que a gente faz parece que flui bem, mas eu vejo mesmo que é a graça de Deus da gente só tipo, vamos fazer. Nós estamos disponíveis, Deus, para fazer e seja o que tu quiseres, Deus. E a gente passou por dificuldades, principalmente no início, mas Deus foi derramando graça. Então, aproveito para encorajar quem está aqui, de MCs mais pequenas, que vocês vão começar agora os primeiros cultos. Não se desanimem se tiverem um culto com 15 pessoas. Se começarem grupo de vida, e o grupo de vida só tem 4 pessoas. Eu liderei durante praticamente 1 ano um GV com 3 pessoas. Hoje essas 3 são líderes de GVs adolescentes. E esse GV que tinha 3, eu tripliquei esse GV no ano passado, com mais de 40 adolescentes. Então, tipo assim, tu podes começar sem saber o que estás a fazer, sem experiência, mas Deus vai te dar graça. Eu acredito muito nisso. Resumidamente, tentei resumir ao máximo, é isso, é uma história muito grande. Yeah. E quando nós falamos de juventude, nós falamos de gerações, nós podemos ver estudos que mostram-nos que antigamente demorava mais a mudança das gerações. Aquela mudança que o pessoal percebia, não, esse pessoal aqui é diferente desse. Então nós vemos que os baby boomers são muito diferentes da geração X, mas era um intervalo de papo de 20 anos, assim, muita coisa. E nós vemos que quanto mais o tempo passa, mais fica mais próximo, assim, as mudanças. Então, nós temos, por exemplo, já uma mudança mais rápida da geração Z para a geração Alpha. Da Y para Z também foi mais rápida, né? Mas da Z para Alpha foi ainda mais rápida. E aí tivemos o fator pandemia, que ainda gerou uma mudança nisso, nas gerações. A época da vida que cada um estava na pandemia gerou cenas diferentes. E nós, por exemplo, na nossa idade, 20 mais... para não expor a idade de cada um, acima dos 20, né? Nós vemos que os adolescentes de hoje já são muito diferentes de nós quando éramos adolescentes. Então nós temos que acompanhar isso para saber como liderar, como discipular, como direcionar. Como vocês entendem hoje a geração, tanto de adolescentes como de jovens, o que vocês percebem que talvez nós gostávamos de fazer na nossa época e eles já não gostam nada? Coisas diferentes que surgiram agora e eles gostam pra caramba. Qual tem sido o vosso feedback da geração atual? Essa pergunta é lixada. É assim, existem várias diferenças. Se calhar a que nós conseguimos perceber logo é da linguagem, né? A linguagem muda de uma maneira que é assustador. Tipo, muitas das vezes já estou a falar coisas, por exemplo, com adolescentes, que eles ficam a olhar para mim, tipo, o que é que tu quiseste dizer com isso? Eu fico, mas eu estou a usar uma expressão tão normal, tipo, estou a falar estou a usar, por exemplo, quando nós dizemos alguma palavra em inglês no meio, para eles isso é estranho, porque eles já têm palavras deles diferentes, tipo expressões como dilulo ou mídias, que para mim era tipo um mero top, é bacano, para eles é tipo mídias e não sei, whatever. Então, tipo, as coisas se escalam muito no nível da linguagem, mas sinto que a questão tipo do que fazer, algo que eu percebo bastante que os jovens adolescentes gostam de agora é realmente passar tempo juntos. Que se calhar na minha altura eu lembro-me que era um bocadinho estranho eu tipo passar tanto tempo com a minha liderança. Eu sinto que era estranho, assim, tipo, eu passava tempo com eles, mas eu não me via, se calhar o Miguel e o Lucas também se conseguem incluir nisto, tipo, eu não me lembro, por exemplo, de ir à praia com o meu líder grupo de vida. Tipo, não era uma cena que acontecia. Hoje eu já sinto que tipo, existe quase essa necessidade de estar junto, de estarmos nos sítios, de eles sentirem que são importantes para tipo, serem convidados para alguma coisa. Eles têm esta necessidade de estarem em comunhão. E também sinto como se calhar as nossas igrejas têm crescido bastante, eles têm a necessidade de ter cultos, eles têm necessidade de ter programações. A toda a hora tem que haver alguma coisa. Por exemplo, agora estamos a começar o verão, já tinha percebido isso o ano passado. Eles gostam de ter coisas para fazer, eles gostam de ter estudos bíblicos na igreja, coisas assim, tipo,
não gostam de estar quietos. Quando estão quietos, pensam tipo, não se está a fazer nada na igreja. Tipo, eu recebi uma data de comentários deste ano passado, não está... e nós com uma data de coisa a acontecer, mas tipo, não está a passar nada. Porquê? Porque no horário em que eles estavam tipo livres, era o horário que a maior parte da igreja está a trabalhar. Mas eles têm essa necessidade de estar dentro da igreja, de fazer coisas, de ir para ali, de ir para colar, ter as suas agendas preenchidas. Porque eu sinto também que se calhar há uns anos atrás o pessoal era um bocadinho mais ocupado, por assim dizer, por responsabilidades da vida. Ou seja, o pessoal começava a trabalhar mais cedo, tinha mais responsabilidades, mesmo dentro de casa eram postos com mais responsabilidades. Hoje eu sinto que o pessoal não é tão posto em responsabilidades. Então, eu tenho feito um bocado isto e também tenho visto que o Lucas e o Miguel também acabam por fazê-lo, de pôr o pessoal com mega responsabilidades dentro da igreja. E eu vejo que isso é super bom, de fundamentos da fé, dar fundamentos da fé a alguém, cumprir escalas no GV, cumprir escalas também tens que fazer, ir aos eventos e tudo mais. É super benéfico porque eles acabam por esta responsabilidade que se calhar não está a ser dada no mundo, nós estamos a dar. Nós estamos a incutir neles esta responsabilidade. Então eles começam a cumprir horários, começam a ter cuidado com a apresentação, que também é importante, né? Quando tu vais tipo, ao mundo do trabalho, tipo, é super importante, mas eles não entendem isto. Para eles isto, não, porque estão a querer obrigar. Não, amigo, não estão a querer obrigar a nada. Tipo, faz sentido tu teres cuidado com como tu falas e como tu apareces. Mas muitas vezes eles não têm esta realidade. Realidade que eu sinto que se calhar me incutiram a mim, mas que na juventude de hoje em dia isso não existe tanto. Se calhar também estar disponível para ter conversas que às vezes são complicadas, porque é uma geração que tem muita necessidade de conversar, muita necessidade de falar e de se abrir. Eles não têm problemas nenhum. Até, na realidade, algo que eu tenho sentido bastante é que às vezes eles querem falar demasiado e com demasiada gente, eu tenho que andar atrás de jovens de 22 anos, de 23 anos, do tipo, olha, não fazes isso com toda a gente, ok? Nós falamos agora, mas não partilhes, tipo, guarda para ti. Porque eles têm necessidade de partilhar, têm necessidade de estar juntos, têm necessidade de chorar juntos, tipo, têm essas necessidades e que, por um lado, são uma ótima ferramenta, né? Para quando um líder tem um bom coração e consegue entender e tem paciência, que eu acho que é o que mais requer, se calhar, de nós, hoje em dia, é paciência. Temos de ter muita paciência para lidar, porque eles querem ser super imediáticos e querem construir um prédio num dia, quando as coisas levam semanas, meses, o ministério leva meses a ser erguido e eles querem erguer tudo logo. Então acho que isso tem sido os maiores desafios, mas acabam por também, tipo, entender que a igreja é assim, que a vida é assim, mas tem que ser ensinado. Eu vejo muito isso. Nós temos que falar muito, temos que perder muito a nossa saliva, por assim dizer, lidar com situações às vezes que são, tipo, idiotas, mas que está tudo bem. Temos que ter muito jogo de manobra, tipo, sinto muito isso também, porque são muito imprevisíveis, mas eu acho que isso também tem tudo a ver com a geração de hoje em dia, né, que tem muito contacto com as redes sociais. Acho que isso acaba por contaminar muito a maneira como os jovens adolescentes são, porque eles estão habituados tem uma série, a série eles vão poder ver a série logo toda de uma vez, porque não vão esperar por episódios. A série vai aparecer logo toda. Eles não estão habituados também a ter que esperar por conteúdos, ter que esperar por coisas, porque tipo, basta agarrar no telemóvel e eu vou aqui ao TikTok e vejo o que me apetece. Então, obviamente que tudo o que leva um bocadinho mais de tempo, tudo o que exige um bocadinho mais de perseverança, nós temos que gastar o nosso tempo a explicar a importância da perseverança, porque eles não estão muito habituados a esse conceito. Mas pronto, é bastante dinâmico, porque nós somos surpreendidos todas as semanas. Isso da perseverança é interessante, só aqui complementando um facto engraçado. A gente, no ano passado, investiu bastante, principalmente ali com o Christian, que é bem da área do ensino, investimos bastante em alguns dos GVs de lições do ano passado, em fazer planos de leitura bíblica. Né? E é engraçado que todo o GV sempre tinha os 2 ou 3 adolescentes que não faziam nada ou que faziam 2 capítulos e depois não conseguiam ler um capítulo por dia de um livro da Bíblia e ser perseverantes nisso durante tipo 3 semanas. E é engraçado que se a gente realmente os ama, a gente até pode achar engraçado até zoar com eles, isso também é interessante. Só que tipo, ficar a bater na cabeça, como às vezes os meus líderes quando eram adolescentes podiam fazer, ainda mais que eu tinha alguns líderes que eram tipo e tinham idade para ser meu pai e minha mãe, e às vezes lidavam com nós adolescentes assim, tipo, tens vergonha, não consegues fazer um plano de leitura bíblica. Nós fizemos isso com os adolescentes de hoje, a gente perde logo o coração deles. A gente tem que saber, tipo, ir ensinando ali, tipo, zoar com eles, nossa, tu não consegues ler. Chegar do tipo, sei lá, chega e fala, duvido tu leres
esse livro todo. Se tu lês tudo, eu vou-te levar para não sei onde, eu vou-te oferecer não sei o quê. Aí tu já vais ganhando o coração dele, a confiança dele. Olha, tens dificuldade em ler a Bíblia, eu vou fazer um plano de leitura contigo e vou-te ajudar. Porque eu sinto que a minha liderança, pelo menos da minha experiência, se a minha experiência, ou se era mesmo algo mal da nossa geração, que tipo, nós éramos se calhar um pouco mais disciplinados e um pouco, se calhar, para nós receber uma correção assim mais direta era mais de boa, pelo menos na minha geração era assim, dos adolescentes, e às vezes os meus líderes chegavam mesmo assim logo a matar. Eu vejo que se eu fizesse isso com a geração de hoje, esquece, não iam chegar a lado nenhum. Então tem que haver muito margem de manobra, muito, como o Alex falou, paciência e acho que principalmente ganhar a confiança deles. Tipo, eles têm que entender, sim, ok, somos líderes, eles têm que nos honrar e nos respeitar como líderes, mas isso não impede que a gente também seja meio que tipo amigo deles, como se fosse tipo irmão mais velho. Sinto muitas vezes que com adolescentes eu tinha esta relação com eles, quando eu estava mais próximo dos adolescentes, a liderar a vida de adolescentes. É como se fosse um irmão mais velho. Porque se não for assim, eles não vão confiar em mim, como o Alex disse, eles gostam de desabafar, mas eles não vão confiar em mim para desabafar, vão confiar no amigo dele, que às vezes é má influência, e depois não dá para ter um discipulado com sucesso, um crescimento com sucesso. Então, é isso. Ainda dentro do tópico, só aqui dando também outra perspectiva, que eu acho que estava aqui a pensar sobre isso. Acho que o que eles falaram foi super pertinente, mas sublinhando aqui ainda a parte da pergunta sobre as diferenças geracionais, eu acho que realmente nós temos observado isso, eu tenho observado isso e nós falamos bastante sobre isso quando estamos juntos a falar sobre as direções da GS. E isso é claro, e isso é um desafio novo. O facto de nós, no Ministério de Jovens e Adolescentes, se calhar estarmos a lidar com, dentro destas faixas etárias, estarmos a lidar se calhar com 3 gerações. Isso é uma loucura, não sei se já te pararam para pensar sobre isso. E realmente isso traz muitas diferenças, mesmo nos costumes, nos interesses, como falámos. Mas mais do que identificar exatamente quais é que são esses interesses, algo que eu tenho identificado que acontece, e agora na perspectiva mais dos jovens, é um distanciamento. Embora o Alex tenha falado sobre a diferença na liderança, e realmente tem acontecido, eu acho que amadurecemos geral enquanto líderes. A verdade é que se nós formos olhar para o corpo da igreja mesmo, nós vemos e para a sociedade em si, não é? Nós vemos um distanciamento. Por haver essas diferenças tão grandes nos costumes, existe um distanciamento e quase até uma glamorização dos jovens adultos de tipo, esses adolescentes, tipo, não me vou misturar com eles. Essa geração do TikTok ou o que seja, né? Tipo, todos já ouvimos falar sobre isso. E por causa disto, a diferença gera este afastamento. E eu acho que nós temos de ter, enquanto liderança, enquanto membros dos ministérios, temos de contrariar isto um pouco, ok? Em primeira instância, em nós mesmos, porque é normal, sei lá, há certos comportamentos que se calhar nós vamos ver e vamos pensar e talvez sentir um bocado tipo de desconfiança pessoal, né? Tentar contrariar isso e também tentar desconstruir isso, especialmente das pessoas que estão envolvidas no Ministério. Ou seja, que essas diferenças geracionais não sejam um fator de distanciamento. Eu já cheguei a ouvir adolescentes que estão quase a transicionar para a faixa de jovens, ou sei lá, jovens com 18 anos, 19, a dizer, eu não tenho paciência para adolescentes. No fundo, eu estou a dizer, tipo, eu não tenho paciência para pessoas com menos de 3 anos do que eu. E por mais que isso, nós tínhamos de lutar contra isso, por um lado é compreensível, porque se calhar nesses 3 anos ou 4 anos já há uma diferença tão grande na forma de proceder, nos interesses, que já não há aquela identificação. Mas eu acho que é importante que nós nunca vamos conseguir e nunca vai ser bom e benéfico para uma comunidade, para uma igreja, para um ministério de jovens e adolescentes, nós distanciarmos completamente e nós alimentarmos esta diferença geracional. Então, por um lado, e eu até no outro dia estávamos a falar sobre isso numa reunião de liderança, que eu perguntei e desafiei os líderes a saber, desculpem, questionei os líderes isto. Vocês sabem quais é que são os youtubers que os vossos jovens ou adolescentes seguem? Vocês sabem quais é que são as séries que eles estão a ver? Vocês sabem quais é que são... Quem é que os está a influenciar? Vocês sabem as tretas na internet que estão a ver? Tipo, às vezes estas coisas podem parecer fúteis, mas se nós estamos fechados dessa bolha,
nós nunca vamos conseguir fazer uma liderança e ter uma influência efetiva. Então é muito importante que nós contrariemos, especialmente enquanto membros, líderes deste ministério, nós contrariemos esta tendência natural que seria esta repulsa fruto da diferença e tentar cortar isso e trazer uma aproximação para que sejamos mais eficientes e consigamos nos envolver mais. Muito bom tudo aquilo que foi dito. Acho muito importante isso para... Tipo assim, porque estamos a fazer um webinar sobre o Ministério com Jovens e eu estou a perguntar sobre a geração. É muito importante nós conhecermos quem nós lideramos, conhecermos quem nós devemos direcionar, exatamente para nos conseguirmos contextualizar e assim conectar. Eu fui dar uma palavra de oferta na GS Jovens, no Impulso Jovens, e tivemos um momento muito bom de louvor, um momento muito agradável, o pessoal se conectou muito bem. No momento de ofertas, eu precisava ter a atenção deles, para não ser só mais um momento que a pessoa está ali, vê o telemóvel, está à espera que comece a palavra. Então, eu estava ali a falar sobre quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, eu vou tentar explicar para eles o quanto aquilo foi difícil para Abraão, e aquela mesma semana tinha viralizado a cena dos bebés reborn, das mães a levar o filho reborn para o hospital, ia fazer vídeo, ia trocar fralda de bebê reborn. Aí eu falei, irmãos, foi muito difícil para Abraão, porque Isaac era o filho da promessa, seu filho que Deus prometeu, filho da sua velhice. Ele não era um bebê reborn. Só de eu falar isso, o pessoal já começou a rir, já começou a prestar atenção no que eu estava a dizer e tal. Então é muito importante nós sabermos contextualizar. Eu acho muito importante aquilo que o Miguel disse, de nós não desprezarmos a geração, de nós não desprezarmos a juventude, porque nós vemos muitas vezes hoje o pessoal mais velho, que provavelmente é quem nem está envolvido no Ministério dos Jovens, porque a pessoa que está envolvida, eu já assumo que ela tem algum amor por aquilo, para ela ter se voluntariado a estar naquilo. Mas a pessoa que não está envolvida muitas vezes tem a tendência de falar, essa geração Nutella, porque na minha época era assim. Essa pessoa muito dificilmente vai conseguir se conectar com o jovem. Muito dificilmente ela vai ganhar a confiança do jovem, fazer com que o jovem realmente a escute e absorva suas palavras. Ela cria um distanciamento quando ela faz isso, quando ela fala que essa geração é fraca, quando ela fala que essa geração não sabe fazer nada. Nós vemos ali em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, ele fala: eu vos escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, nós temos que ter a tendência de declarar isso para a geração. Nós vemos ali que a geração realmente é diferente da nossa, nós realmente temos mais ânimo para fazer algumas coisas na obra, e eles talvez não tenham ainda, mas nós temos que nos disponibilizar para estar ali, a interceder por eles e declarar que eles vão ser uma geração forte, que eles vão dar bem a continuidade daquilo que nós estamos a fazer hoje, né? Eu acho que isso faz todo o sentido o que estás a dizer. Ai, desculpa, Alex. Faz mal. Do delay. Eu vou ser rápido. Eu acho que isso que estás a dizer faz todo sentido. E é isso. Eu acho que nós temos mesmo de combater, e jovens, preparem-se, porque a GS está com grandes propósitos nesse aspecto desse distanciamento que nós temos visto do tipo, e essa arrogância. Esse versículo que tu disseste, tu leste, repete só a primeira parte, Mateus, desculpa, só para eu... Vos escrevi jovens porque sois fortes. Exato, eu escrevi jovens porque sois fortes. Muitos acham que os jovens fortes eram os da geração deles, quando eles eram jovens é que eram fortes, porque agora os jovens... Mas isso não é verdade. E tipo, essa arrogância, ela só demonstra que estás a ficar velho, estás a ficar ranzinza, porque não é a tua geração que era melhor do que as outras, e nós todos acho que já passámos por essa fase de achar, não, os adolescentes de hoje em dia estão perdidos, nós é que éramos... Tipo, isso não é verdade, de todo, não é verdade. É só que, lá está, as diferenças de costume geram um distanciamento que se nós não policiarmos, gera esse sentimento. Mas a verdade é que há muitas ferramentas que eles têm que nós não temos. Há muitas vantagens que eles têm e benefícios e características boas que nós não temos. E é bom nós termos essa humildade e não seguirmos esse caminho dessa arrogância de tipo, eu já não tenho paciência para lidar com adolescentes, eu já não tenho paciência para lidar com jovens. Tirem essa mentalidade, tentem policiar-se para tentar ter outra perspectiva em relação a essas coisas. Eu acho que é muito importante. Até estava a pensar, enquanto estavam a falar, tipo, isto também tem sido algo que eu tenho estado muito na minha cabeça ultimamente, tipo, essa questão do distanciamento.
Porque é que acontece? Muitas vezes eu vejo jovens a dizerem mesmo isso, que não têm paciência, que não querem lidar com a faixa etária mais nova. Só que depois eu vejo que depois o pessoal começa a crescer e tipo, já é pai, mas é um pai jovem e já não quer estar envolvido com o Ministério de Jovens porque já se acha velho demais. E eu acho que isso é terrível, porque eu vejo muito Jesus como alguém que, lá está, ele gostava de conectar com todas as gerações, né? Gostava de falar para toda a gente e conseguia se comunicar com toda a gente. Então eu acho que faz muito parte de nós sabermos comunicar com toda a gente. E eu acho que nós realmente aprendemos a comunicar com toda a gente com adolescentes e com jovens. Tipo, até estou sempre a dizer, Alex, eu quero tipo liderar melhor ou não sei o quê. Eu digo tipo, então olha, vou-te pôr a liderar, a fazer os fundamentos da fé com um adolescente, vou-te pôr a fazer os fundamentos da fé com um jovem, ou vou-te pôr a liderar o louvor, por exemplo, para os jovens, que agora eu tenho implementado isso também na igreja, porque tenho visto que há pessoal mais velho que até gosta de estar com eles e que gostava de ter essa oportunidade, e tenho visto o quão benéfico isso é. Porque uma das coisas que às vezes a gente diz é que os jovens têm muita vida, né? Têm muita energia. E eu acho que Deus quer essa vida para toda a igreja, do início ao fim. E até nós temos muito essa coisa, né? De dizer que uma pessoa que tem energia é uma pessoa que tem um espírito jovem. A pessoa até pode ter tipo 50 anos, mas se ela tem energia e tem um espírito jovem, então o espírito jovem, querendo ou não, está muito associado a ter saúde. Não queremos todos ter saúde? Não queremos todos tipo ter energia? Queremos. Então se calhar faz sentido nós, mesmo quando a nossa faixa etária vai aumentando, nós continuemos a fazer o esforço de nos dar com a faixa etária que tipo, ficou para trás, para que continuemos a ser pessoas interessantes. Eu vejo muito isso, eu vejo que quanto mais as pessoas às vezes envelhecem, tornam-se interessantes. E depois nós vemos os jovens e têm sempre aquela coisa nova, então eu acho isso muito benéfico, haver essa conexão, haver essa ligação e dizer mesmo ao pessoal, tipo, estar sempre a dizer, olha, não, mas influencia a geração que tu tens para trás, ou aprende coisas com eles têm coisas para aprender contigo, e eu acho que isso é super importante, porque aí também se gera muito o coração de discipulador, né? Eu acho que às vezes isso é o que mais pode falhar numa igreja e que pode fazer com que o Ministério de Jovens se torne um peso, é quando nós não conseguimos reproduzir pais, irmãos espirituais, tios, primos espirituais. Tipo, eu acho que isso é super importante quando nós conseguimos ver esses pontos de referência. Tipo, obviamente que o irmão mais novo vai ser super chato, é normal, mas nós não vamos deixar de gostar do irmão mais novo. Tipo, é normal. O irmão mais novo aqui, mas é normal. Tipo, o Lucas pode confirmar, o Miguel pode confirmar. Por exemplo, a minha irmã tem 11 anos de diferença de mim. Eu já estou tipo, na minha fase de estudo, já acabei os estudos, estou a trabalhar e tudo mais. A minha irmã está a entrar agora na adolescência. Eu não vou tipo, afastá-la de mim, porque eu quero que ela, quando chegar à minha idade, ela seja melhor do que eu. Então agora, mais do que nunca, eu sei que a tenho que puxar para perto de mim. E ela é chata às vezes, porque ela tem as suas manhas, ela tem as suas maneiras de fazer as coisas, ela adora ficar agarrada ao telemóvel. Para mim, ficar agarrado ao telemóvel o tempo inteiro é uma perda de tempo. Mas eu tenho que estar por perto dela para que ela possa crescer como deve ser e que ela tenha uma referência por perto, senão ela não vai ter uma referência. E eu vejo isso muito nas nossas igrejas. Nós temos que prezar pela referência, nós temos que prezar para que os jovens se policiem para serem uma referência para os mais novos e que os mais novos consigam olhar para os jovens e ver referências para quem confiar. Eu acho que isso é essencial. Até porque esse distanciamento, ele provém muito de uma... Se nós formos pensar um pouco mais a fundo, esse distanciamento do tipo, eu agora já sou mais velho, ou agora já tenho filhos, agora já mudei da fase de vida, então eu não posso conectar com faixas etárias inferiores. E isso muitas das vezes, e pela experiência das pessoas que nós temos acompanhado, provém muito de uma insegurança interna da pessoa, de achar que por se conectar com uma pessoa ou com uma geração anterior, ou seja, ter amigos de uma geração anterior revela infantilidade. Mas isso é completamente falso. Na verdade, isso é só fruto de uma insegurança. É verdade, acredito nisso também. É muito bom. Nós estamos já perto de chegar ao fim do nosso webinar, mas queria colocar mais uma pergunta, algo mais prático, assim, para os cultos, para as programações de jovens, de adolescentes. O que vocês veem, o que vocês fizeram da vossa experiência, algo diferente de um culto normal de domingo, que serviu bem para os cultos da GS, que deu uma diferença ali, que chamou a atenção dos jovens e adolescentes, que eles curtiram, um momento diferente ali no culto, e também programações diferentes durante a semana ou no fim de semana, que vocês viram que o pessoal conseguiu se conectar bem, né? O que nós podemos fazer para não ser só um culto igual ao culto de domingo, né? No culto em si, foi até engraçado que em Sintra, quando a gente começou a fazer os cultos da MC Youth, que era jovens adolescentes juntos, né? A gente tentava muito ir pelos quebra-gelos e funcionou no máximo, deu nem um ano. Passado para aí uns 6 meses,
no máximo o pessoal já estava cansado, já estava, ei, não aguentamos mais quebra-gelo. Era sempre, quase sempre o início do culto. E aí a gente ficou um período fazendo o culto mais assim, no formato normal. O que chamava mais a atenção no nosso culto, assim, diferente do culto de domingo, era o louvor. Eu acho que isso é uma das coisas essenciais, né? O louvor, principalmente dos adolescentes, mas dos jovens também, principalmente dos adolescentes, tem que ser um louvor mais animado, mais para cima. Não tem como o louvor de adolescentes não ser para cima. É a faixa etária que eles gostam de. E tem que ser um louvor bem que assim. Aquelas cenas, chama eles para a frente, para eles dançarem, para eles estarem à vontade para pular, e no meio da música animada eles estão ali, gritam, não sei o quê. Tipo assim, isso é uma cena que uns anos atrás fez muita diferença. Até lembro de uma música que a gente cantava sempre, os adolescentes não cansavam de a gente tocar essa música, que é Tudo é Teu, né? E depois foi Tudo Mudou, aí Tudo Mudou até tocou as crianças também, as crianças amam Tudo Mudou até hoje. É a música que a gente sempre Music fez com o Gui Brasil, né? Então a gente fez durante muito tempo o louvor assim diferente. As palavras também, sempre tentámos que as palavras fossem temas bem direcionados, tanto os jovens adolescentes como os adultos, assim, bem direcionados para a faixa etária deles, assim, bem intencionado o tema escolhido para as palavras. Os retiros, como eu já disse antes, sempre foi uma coisa essencial também para nós, especialmente na questão de quem está meio disperso ainda, fazer amizades no retiro, ter experiências com Deus que às vezes só acontece no retiro, porque às vezes no culto não tem tanto aquele tempo de estar só na presença de Deus e a pessoa a se entregar, a se quebrantar e tal, e a gente orar por ela ali. E a campa dentro também, somente nos adolescentes, nos últimos 3 anos, tem sido muito bom. Eu lembro que no nosso primeiro campo adentro, se não me engano foi no início de 2023, o Alex estava lá, né? O Miguel não lembro se ele estava, teve um mover de Deus bem grande assim do nada, num momento de oração numa manhã, e o Espírito Santo veio, pum, todos os adolescentes foram apanhados ali. E foi totalmente inesperado, mas o acampa dentro foi uma coisa, é tipo um mini retiro, né? Tipo, dormir uma noite na igreja e fazer umas palavras ali intencionais, curtas, mas a gente investe mais no momento pós-palavra, ter momentos ali, como eu disse, de quebrantamento. A gente gosta também de fazer momentos de oração e oração acompanhada, que os adolescentes vão sendo acompanhados. Tipo, ok, agora vamos orar sobre isto, agora vamos orar desta forma. E a gente vai guiando os adolescentes em oração, que é uma cena que normalmente não vai acontecer no culto de domingo, por exemplo. Não sei se isso responde à pergunta, mas os diferenciais assim que têm feito a diferença nos últimos anos nos jovens e nos adolescentes, para nós tem sido mais isso, de coisas assim que são diferentes do culto de domingo. A gente também sempre também faz rolês dentro dos próprios GVs, mas sobre cultos é mais ou menos isso assim que são os principais diferenciais. E às vezes a palavra também não é no formato normal. Eu já vi o Alex e o Miguel também fazerem isso nas suas igrejas, tipo, hoje a palavra é perguntas e respostas, ou hoje vamos fazer um painel e falar sobre um tema X. Então isso assim, de vez em quando, fazendo sempre essas coisas diferentes. E o ATM também, que é o que a gente chama de ATM, a atmosfera, que a gente agora nos jovens adolescentes tem feito um momento de convívio do lado de fora, antes do culto começar, com os petiscos, com uma comida, que já é um pretexto para a galera ir convivendo, quem não conhece ninguém, os líderes intencionalmente vão, até a tua primeira vez aqui e tal, como é que estás? Vieste de onde? Tua primeira vez aqui e tal. Então isso tem feito a diferença também na cena de integrar novas pessoas, principalmente nos jovens adultos, o convívio antes com comida. E já agora passo a palavra para o Alex, que eu sei que em Correios têm feito umas dinâmicas também diferentes, engraçadas, né? Antes dos cultos. Sim, tanto que o último que a gente teve até partimos uma cadeira da igreja. E foi um jovem que partiu a cadeira da igreja, nem foi um adolescente. Mas tem sido isso, tipo, esses movimentos no início do culto têm dado sempre muito certo e nós tentamos sempre diferenciar bastante o género para os adolescentes e o género para os jovens. E o que eu tenho reparado bastante é que os jovens têm dado certo dinâmicas que eles consigam estar ali, partilhar um pouco e acabar por desabafar. Isso tem dado muito certo, porque eles têm acabado por, tipo, às vezes, lá está, é um desabafar, tipo, cenas engraçadas, tipo, o pessoal fica a conhecer coisas dos outros engraçadas, outras vezes é realmente abrir o coração e contar histórias da vida deles, então isso também tem sido bastante benéfico. Nos adolescentes, obviamente, é mais caos, é mais caótico, é mais dinâmico, é mais barulho e brincadeira para todo lado, mas isso também tem sido muito bom para eles já entrarem no culto mais despertos e disponíveis para ouvir a palavra, para estar ali. E depois também acho que a parte pós-culto, ou seja, os jantares,
estar ali o pessoal mais tempo junto, ter o café aberto, tentar fazer esse esforço, essa dedicação de ter o café aberto, é muito essencial, porque aí também que o pessoal vai estar ali para conversar, para falar depois do culto, para criar mais laços, e depois também, lá está, também acho que tudo aquilo que o Lucas falou sobre a agenda de igreja também é super essencial. Os retiros são das coisas mais essenciais que uma igreja tem que ter. Tipo, nós temos que ter retiros locais. Eu lembro-me que em Corroios nós chegámos a fazer retiros com 20 pessoas e hoje já temos a necessidade de fazer um retiro que vamos ter que fechar o acampamento porque já não conseguimos mais pessoas lá para dentro e vão ser tipo 40 e tal adolescentes, sendo que isto há uns anos atrás era impensável e hoje há essa necessidade. O ano passado juntámos adolescentes, este ano vamos juntar os jovens e os jovens estão todos empolgados para estarem reunidos com todas as igrejas, mas já me estão a cobrar que para o ano eu vou ter que fazer um só para Corroios. Então é super essencial fazer retiros e organizar. Não há disponibilidade para retiros, fazer acampadentros também faz muito sentido. Agora, estratégias em grupos de vida, o que eu vejo é tudo aquilo que faz com que o grupo seja mais santificado é super benéfico. Algo que eu gosto sempre de tentar pôr de tempo em tempos. Por exemplo, YouVersion tem planos bíblicos que dá para juntar toda a gente lá dentro e estarmos ali, partilharmos coisas e tal. Eu vejo que isso ajuda bué. Tipo, dá um up. Sempre que eu fiz isso em grupos de vida, deu um up a nível espiritual no GV, a nível de relacionamento e a nível também da relação deles com o líder. Porque eles viram tipo, o meu líder vai ver os meus comentários, eu se calhar vou ser totó, mas vou pôr. E eles põem, e eu vejo que sempre que nós fazemos um plano bíblico, existe uma diferença no GV. Então acho uma sugestão também que eu poderia dar para que é diferente às vezes de um GV normal, é fazer planos bíblicos, estar junto, estar super ok para mudar o GV, tipo, ok, esta semana o GV foram bem poucas pessoas, então muda o GV, faz uma cena de oração, faz uma cena de ver filmes, vão ver filmes, tipo, ou juntamos mesmo a rede toda e fazemos uma cena diferente. É muito bom, tipo, nos jovens criar dinâmicas assim, porque eles têm aquela cena, nunca vai ser igual, então eu vou ter que ir porque eu não sei o que é que vai acontecer na próxima semana. Então é sempre bom também estarmos sempre a pensar o que é que eu posso fazer de diferente, e há espaço para isso tudo, né? Ver filmes, procurar filmes cristãos, há uma data deles, fazer planos bíblicos, fazer uma reunião mais de oração, enfim, há sempre coisas para se fazer e eu acho que é tudo bastante válido. O que eu ia falar, o Alex já quase falou tudo, então eu não vou alongar muito mais. Mas eu acho que há duas coisas que resumem, na verdade, o que todos já disseram, né? Que é a primeira coisa que eu acho que, respondendo a pergunta ao contrário, que é não funciona em ministérios de adolescentes, e adolescentes e jovens, é rotinas, não funcionam de todo. Tipo, isso é algo que nós temos de. Se tu gostas de rotinas, eu gosto de rotinas, ok? Tens de desconstruir, ou então se calhar esse não é o teu ministério, é isso. Eu agora, enquanto homem casado, né, com uma casa, várias responsabilidades para cuidar, assim, começo a gostar cada vez mais de rotinas. Então está na hora de eu começar a desafiar-me ainda mais para fugir a isso. A verdade é essa, porque rotinas não funcionam. Quando um Ministério de Jovens começa a cair em eventos muito parecidos, cultos muito parecidos, começa a esfriar. Nós aqui em Torres, quando fazemos tipo 3 cultos com uma estrutura mais ou menos parecida, seguidos, né? Nunca é sempre igual, mas parecida, já começa a esfriar. É impressionante, não perdoa. Então é isso é um dos maiores cuidados, eu acho. E depois outra coisa que o Alex também já disse, e nós temos frisado isso na GS, que é assim que possível, assim que tiverem uma mínima capacidade, separem jovens de adolescentes. Mas os jovens e adolescentes juntos dão um número razoável e se nós formos parar vai dar um número pequeno. Mais vale. Tipo assim, porque é mesmo diferente. E os adolescentes, eles vão se sentir bem, por norma, em eventos de jovens, embora não vão ter ali aquele cuidado direcionado, eles vão se sentir bem. Os jovens, eles não se vão sentir bem. É isso. E nós tivemos muito esse feedback no início, e nós aqui, em Torres, nesse aspecto, não fomos um muito bom exemplo. Demorámos muito tempo para separar. Lá está, é isso. Vamos aprendendo na caminhada com os erros. Mas eu por termos seguido esse caminho, dou-vos esse feedback. Com o tempo, o que acontece, inevitavelmente, é os jovens não vão participar nas coisas de jovens e adolescentes. É isso. Com o tempo, eles vão só se afastar. Então, se daí na tua igreja tu notas que os jovens, embora tenhas jovens, eles não se estão a envolver no ministério, talvez seja por isto.
esta é uma das razões mais plausíveis. É eles não se estarem a sentir bem e estarem a sentir que os eventos direcionados começam a ter coisas infantis. Então é isso. Isso acho que são duas dicas assim fundamentais que eu daria e que acho que são mesmo importantes quando nós estamos a desenvolver atividades com jovens e adolescentes. Muito bom, e acho que todos nós concordamos quando dizemos que o momento em que nós começamos a separar os jovens e adolescentes, nós vimos logo, tipo, poxa, demoramos. Nós deveríamos ter feito isso mais cedo, né? Aqui em Sintra, Correios provavelmente também, né? Mas aqui em Sintra nós percebemos muito isso. Nós tínhamos aquele receio de separar, mas assim, nós víamos que nos cultos vinham jovens, ficavam lá atrás, não se envolvia muito, saía antes de acabar, não voltava. Nós começamos a fazer os cultos jovens com menos gente, mas achamos um formato ali para aconchegar mais o pessoal. É isso, achar também jeitos diferentes de fazer, para não ficar sempre a mesma coisa, não ficar cansativo. E é muito notável, assim, a mudança que isso fez, né? Então é muito importante, tipo, o pessoal jovem não vai se conectar tão facilmente num ambiente que tem muitos adolescentes, né? Talvez, em maior parte das nossas igrejas aqui, há mais adolescentes do que jovens, né? Então isso não vai fazer eles se sentir muito à vontade. Então, assim como o Miguel disse, acho que nós todos aqui concordamos com isso, né? O que o Lucas estava a falar sobre o Atmosfera, né? O ATM, foi uma referência que nós trouxemos da igreja da cidade, lá de São José dos Campos. E eu sempre me questionava como que um ministério de jovens com 1000 jovens funciona bem e o pessoal se conhece e está ligado uns com os outros e cresce sem o fator hype, por exemplo, sendo uma igreja comum, normal, com relacionamento. E chegando lá nós percebemos isso, né? O horário do culto começar é 8 horas, então às 8 temos ali 30 minutos que, tipo assim, faz parte do culto. Não é ali dentro do auditório, mas faz parte porque o pessoal está em convívio, não é tipo assim, a pessoa não vai jantar lá, é algumas coisinhas. É só um contexto para a pessoa conhecer novas pessoas, conversar, estar numa roda de conversa, porque aí tu provavelmente conheces uma pessoa, mas essa pessoa conhece outras, aí tu vais estar na roda de conversa com elas, tu vais desenvolver amizades, tu vais soltar um pouco mais. Então, é algo que não é tipo, nossa, fiz uma vez e foi top e tal, e foi isso que fez a diferença no curso. Não. É algo que é um processo, é para pensar numa cena a longo prazo, né? Que é fomentar o relacionamento e fazer isso ser uma cultura, né? Algo comum, da pessoa não chegar no culto na hora, no meio do louvor, porque aí ela entra lá no meio do povo, não fala com ninguém, acaba o culto, ela vai embora. Então, se o culto começa antes como um momento de conexão, ela já vai entender que, tipo assim, ok, é para eu estar em conexão com esse pessoal. Não é só para nós sermos espectadores deste culto de jovens e ir embora cada um para sua casa e ninguém se conhece. É para nós fazermos parte de um grupo, né? De um corpo. Então, primeiramente, muito obrigado ao Lucas, ao Alex, ao Miguel, nossa liderança geral da GS. Tem feito um ótimo trabalho e muito obrigado a tu que viste este webinar até aqui. Tenho certeza que foste muito abençoado, assim como nós fomos. E se quiseres continuar a acompanhar nossos webinars, inscreve-te aí no canal, Webinars MCI. Temos feito bastante, então com certeza tem alguma coisa para te abençoar ou abençoar alguém que tu conheces e que possamos todos nos ajudar, nos abençoar e ser capacitados para o ministério. Então, que Deus te abençoe.